jornal O Estado de São Paulo, de 21 de setembro, o último, traz um artigo do ex-ministro Celso Laffer, que ocupou a pasta das relações exteriores do governo Fernando Henrique Cardoso, criticando as interceptações telefônicas em geral e as interceptações executadas pela Polícia Federal e pela ABIN, Agência Brasileira de Inteligência em particular. É bom lembrar que foi ao tempo de Fernando Henrique Cardoso que essa parafernália começou com um projeto transformado em lei que rege hoje as interceptações telefônicas. E é bem bom recordar, igualmente, foi ao tempo de Fernando Henrique Cardoso que se incluiu ou se incentivou a permuta e o entrecruzamento entre o CPF e o registro geral, a tal ponto que o brasileiro hoje usa indiscriminadamente para se identificar também o cadastro de pessoas físicas, cadastro de pessoas físicas, à margem do número denominado RG. Foi naquele tempo que isso começou, o ex-ministro Celso Laffer. É preciso que o governo Fernando Henrique Cardoso faça a sua meia-culpa de braços dados, obviamente, com o presidente Lula. Parece que estamos numa democracia, não estamos não. O ex-ministro Celso Laffer lembra o tempo nazismo em que a vida privada era objeto de intromissão das autoridades, da Gestapo, etc. Não há diferença grande nisso, não. Porque hoje se incentiva até mesmo a delação do irmão contra o próprio irmão, do vizinho contra a vizinha, da tia contra aquela que mora parede junta da casa que ela habita, até os cachorros são incentivados a latir delatando alguma coisa, e esse ministro Celso Laffer, obviamente, essa crítica vai bem, porque significa que o ministro está assustado. Ele fala do medo. O medo está hoje no inconsciente universal e muito mais na consciência ou inconsciência de todo brasileiro. Hoje, o que o governo, que essas atividades paralelas conseguiram, foi incentivar o pavor geral contra o grampo, a ponto de um ministro, qualquer governo Lula, afirmar que nós precisamos conviver com isso, precisamos conviver com isso, coisa alguma. O Supremo Tribunal Federal tem reagido. Há de colocar as coisas nos devidos lugares. Acontece que a Suprema Corte é muito vagarosa, anda verdadeiramente a passos de tartaruga, embora nesse recente conflito entre o federal de Santos e o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte teve medidas imediatas no sentido de equalização daquilo que estava verdadeiramente chegando a limites extremos na perturbação da privacidade do ser humano. Houve outro juiz federal que deu entrevista num dos últimos jornais, há 2, 3, 4, 5 dias atrás, afirmando que essa posição do Supremo Tribunal Federal, exigindo inclusive que a defesa pudesse reperguntar o réu em interrogatórios, que essas posições tomadas pela Suprema Corte eram de dificultar a assunção de medidas coercitivas ou repressoras nos projetos em geral. O Supremo Tribunal Federal nada mais fez, simplesmente magistrado, do que fazer com que a lei seja obedecida. Nós temos lei para que os juízes a obedeçam. E esse princípio, essa questão, tem sido até ensinada em algumas universidades nossas, correspondente tal questão ao direito penal do inimigo, que é uma coisa que é registrada nos tempos da Alemanha nazista. Essa questão precisa ser guardada, precisa ser coibida essa posição do direito penal do inimigo e também entre o princípio da razoabilidade. Significa, no fim das contas, o magistrado pode enfrentar a lei, pode desobedecê-la, pode até mesmo desprezar
adaptar duas sortes de delinquentes. Aquele que viola a lei para combater a delinquência e aquele delinquente também que viola a lei no sentido de obter a prática ou a consecução da criminalidade animal. No fim das contas, se isso não for muito bem censurado, nós vamos ter dois bandos de delinquentes. Um agindo